Seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu estava mexendo no celular e recebi um vídeo de um pastor. E esse pastor estava contando uma história que aconteceu numa igreja. Uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade foi ao encontro do pastor no seu escritório para conversar sobre a situação dela, e ela tinha 50 anos de casada e ela foi confessar o seguinte pecado: que tinha 50 anos casada, mas nunca amou o seu esposo. E o pastor ficou preocupado e assustado, até porque eles eram um exemplo dentro da igreja, um exemplo de casamento. E ali ele perguntou: vocês brigaram hoje? Ele arrumou um amante? O que aconteceu para a senhora de repente aparecer com esse sentimento ruim no coração? Aí ela disse assim, que aos 16 anos de idade, o pai surpreendeu ela um dia e disse para ela que o marido dela ia chegar para conhecê-la, porque ele tinha feito um pacto com um amigo dos filhos se casarem. E ela foi naquele dia, no outro dia no caso, na estação de trem para conhecer o marido, não dormiu a noite toda, e aquela expectativa, aí segundo ela apareceu um homem grandão, seco, corpum, feio, e ela pensou assim: que homem feio. Mas quando ela olhou para o olho do pai merejava de amor por aquele rapaz, e disse para ela: ele já é doutor. E ela não casou porque amava o marido, ela casou em consideração ao pai. E ali, com alguns filhos, 50 anos de casado, estava com aquele problema, querendo quebrar com os protocolos. E a igreja e o pastor chamou outro pastor para conversar e falou assim: como eu posso resolver esse problema? E os dois começaram uma campanha para que o coração daquela mulher fosse preenchido com amor pelo marido, porque só um milagre para resolver essa situação. E aquele pastor começou a orar para que aquela mulher passasse a amar o seu esposo. E em meio às orações, o Senhor visitou o pastor e disse: como isso está afligindo o seu coração? E isso está afligindo o seu coração por causa da possibilidade de ruptura, de escândalo, se essa mulher largar esse esposo. Se isso te aflige tanto, imagine quanto eu sofro com a minha igreja, que está comigo, não porque ama a mim, mas porque quer um carro, quer um emprego, quer um marido, quer uma cura, quer uma libertação. Eles não conseguem amar a mim simplesmente pelo que eu sou, mas me amam pelo aquilo que eu posso dar para Deus. Assim como você está angustiado com esse problema, eu sofro muito, porque som do coração dos meus filhos e não vejo um amor puro por mim, um amor incondicional. E ali eu chorei muito assistindo esse vídeo,
E Deus me mostrou quanto Ele tem feito para que eu ame a Ele incondicionalmente. E eu fiquei tão envergonhado, tão triste com a minha situação. No outro dia, Deus me disse assim: fale para a minha igreja sobre as faces, as 3 faces do meu amor. Aí eu falei: por que 3 faces? Porque é o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No livro de João 3,16, o texto áureo da Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2, de 4 a 5. Eu vou esperar aparecer o texto para a gente ler juntos. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 1 João versículo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Salmo 136, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é paz. Eu vi a igreja cantando um hino hoje pela manhã. O hino, ele é extremista. Talvez ali seja fruto do trabalho de Deus na vida daquela mulher que fez o hino. Eu me rasgo por inteiro. E a mulher começa a falar sobre sacrifícios extremos. E a gente canta o hino e não reflete. Nós estamos amando a Deus sem reservas. Cantamos hinos e, se a gente for analisar o que o hino diz e a nossa vida, nós entendemos que nós somos hipócritas. Entendemos. O amor de Deus se revela em toda a paciência, longanimidade, os planos de Deus, diante da nossa teimosia, da nossa rebeldia. E Deus é lindo. Uma vez eu entrei no mercado chorando muito, porque o tenente Henrique, o dono da Prazer da Rua, que era a minha empresa, o filho Agapito, que era aquele que não deixava faltar nada, a única coisa que Deus me deu foi uma bicicleta, porque na minha rua o pessoal morria atropelando, brincando com bicicleta. Mas tudo que eu pedi a meu pai me deu. E de repente eu não tinha dinheiro para fazer as compras de minha casa. E eu tinha R$5, e aqueles R$5 eu fui muito humilhado naquele mercado. E comprei uma dúzia de ovos, comprei 1 quilo de farinha de trigo, de
soja e comprei, acho que 1 quilo de farinha. Naquela época d'água, ainda sobrou um troco, eu ali morrendo de vergonha, chorando e passando o vidro do meu óculos, porque eu não tinha dinheiro para fazer a compra que eu estava acostumado a fazer. Naquele mesmo dia, por causa de um casamento que a gente estava ajeitando para um irmão da igreja que não era casado, precisamos de um carro para levar a noiva, e eu liguei para meu pai disse: pode pegar meu carro emprestado. Eu peguei dinheiro emprestado também, peguei o transporte, cheguei na casa do meu pai me recebeu com 50 reais. Me deu o carro dele e disse assim: o tanque está cheio. Era uma sexta-feira e ele disse assim: só precisa me devolver segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu vim de Salvador para Lauro de Freitas, assim, cheio de vaidade, cheio de orgulho, parei na frente do meu mercado, tampando o pneu com o carro, cheio de vaidade, porque eu estava agora de carro e com dinheiro. E quando eu pisei os pés no mercado, eu fui arrebatado do Espírito. Não via mais nada na minha frente, só uma nuvem de glória e uma voz disse para mim: eu matei meu filho para permitir que você tivesse a salvação e o acesso a Ele. Eu coloco meus anjos acampados ao seu redor, protegendo e te livrando do mal. O meu Santo Espírito está dentro de você, sofrendo com os seus pecados. Nada disso foi motivo de glorificar e se alegrar, como você se alegrou por 50 reais que você não trabalhou para ter, e um carro que não é seu. Nós precisamos perceber os nossos pecados. Deus é digno de toda adoração. O chamado é para amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Temos que pedir a Deus para quebrantar o nosso coração, para a gente aumentar o nível do relacionamento com Deus, porque nós precisamos sair da conta daqueles que Ele vai dizer: afasta-te de mim, porque praticais a iniquidade. E só o amor por Deus vai romper em nosso coração o desejo pelo pecado. Só o amor por Deus vai romper as barreiras do nosso eu, para a gente aprender a dizer não àquilo que Deus nos ensina a não fazer isso. E só o amor por Deus vai fazer com que a gente saia da indolência, da procrastinação e avançar no cuidado das coisas de Deus. O amor de Jesus Cristo. Como Jesus ama o Pai. João 14, 23 e 24 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Jesus amava tanto a Deus que não ousou acrescentar nem tirar nada. Tudo o que Deus mandou ele falar, ele falava para a glória de Deus. João 14,10: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém, Jesus. Toda a glória que Jesus poderia receber, ele direcionava para o Pai. Por João 12:42
sobre o que hei de falar. João 5,30: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Marcos 10,18: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. João 14,13: e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Aleluia, Jesus. Que desprendimento de si mesmo. Você vê aí comunhão com Deus ou você vê egoísmo? Você vê orgulho ou humildade na postura do relacionamento de Jesus com o Pai? Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Há muito tempo atrás, num trocadilho, eu cheguei à seguinte conclusão: o eu é o grande inimigo da nossa comunhão com Deus. Aí eu me lembrei dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, tudo. O problema são os eus. Quando Jesus estava no jardim do Éden, ele tinha a opção de destruir tudo e começar de novo. Mas a opção de Deus era que ele pagasse pelos meus pecados. E quem ia sofrer na carne toda adora Jesus. E isso é sacrifício por amor. Demorei muito tempo para entender que aquele amor maior, o maior que fez, o amor que fez Jesus romper com a autopreservação, não foi o amor por nós, mas foi o amor por Deus. Nós temos que entender que Jesus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Jesus. Temos que ter a maturidade de entender que é um privilégio. Ninguém aqui saberia nada, entenderia nada, se não se cumprisse em nossa vida o versículo que diz assim: é Deus que opera em nós, tanto o querer como o fazer, segundo a boa vontade dele. 1 João capítulo 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aonde é que eu estou entrando agora? No amor que Jesus tem pela igreja. Primeiro eu falei do amor que Jesus tem pelo Pai. Agora eu estou falando pelo amor que Jesus tem por nós. Mateus 28, 18 a 20. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um pacto de companhia eterna, de comunhão. Glória a Jesus. Provas de amor de Jesus. João 20, versículo 15 ao 17, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
ela voltando-se disse-lhe: Rabone. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Irmãos, eu estava sentado nessa parte aqui da igreja, a primeira vez que eu vi o pastor Randy pregar essa palavra. Era um culto de terça-feira à noite, e ali eu chorava muito, e eu me quebrantava todo, e eu não sabia o que era. Aí o tempo eu fui estudando esse texto, eu fui observando que Maria Madalena não foi buscar Jesus para ser liberta, ela já estava liberta. Maria Madalena, ela amou Jesus até na perspectiva de buscar no túmulo um corpo fedorento e podre, vítima da morte por 3 dias, que acontece com o nosso corpo quando morre. Ela não estava se preocupando se Jesus era bonito, se Jesus era rico, se Jesus ia dar ela alguma coisa. Ela estava atrás do corpo podre de Jesus Cristo. Com essa teoria da prosperidade, muitos de nós esquecem de cuidar daqueles que precisam de ajuda, que estão podres, morrendo. Ontem eu vi um corpo morto e eu fiquei muito triste, porque ele estava no meio da rua assim, morreu com frio na noite de chuva. Ninguém ajudou, eu não ajudei ele, não sei quem era, estava longe de minha casa. Mas quantas pessoas estão perecendo porque nós não amamos a Deus ao ponto de morrer o nosso eu para ir ajudar o necessitado? E quando ajudamos o necessitado, por que não fazemos como Deus faz? Ele ensina. Faça com a mão direita para que a mão esquerda não saiba o que você está fazendo. Queremos levar a glória daquilo que Deus nos capacitou para fazer. Como é que uma mulher frágil poderia deter aquele que tinha acabado de entrar no inferno, destruindo Satanás, seus demônios, e saindo de lá com a chave da morte na mão, pisando na cabeça de Satanás, destruindo toda a autoridade das ordens e potestades? Imagina o poder da qual Jesus estava revestido, e ele disse assim: não me detenhas. O que é que pode fazer com que Deus pare para te dar atenção? O seu amor. O seu amor. Mas não é o seu amor por você, é o seu amor por Deus, para que você mate o seu eu, para fazer o que Ele manda, e se cumpre em nossa vida o resumo de toda a lei e os profetas. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento qual é esse? É ame ao próximo como a ti mesmo. Esse amor detém Jesus. Que poder há nesse amor? O semeador saiu a semear, e a semente caiu em vários tipos de solos. E a semente não prosperou em nenhum solo que estava cheio de espinhos, nos solos de pedra, no coração duro, no solo que estava no deserto. Não, a semente só semeou na terra boa e deu fruto. Tire os espinhos do seu coração. Os cuidados com a vida são os espinhos. Aprenda a orar por alto, seja um homem ou mulher espiritual. Pare de ser carnais. Mude as razões da sua vida. O amor de Jesus por Tomé. Tomé não acreditava que Jesus ressuscitou. E disse, e expressou incredulidade. Jesus apareceu para ele. E, como é profano, entrar no Santo dos Santos, sem ser o sumo sacerdote, escalado por ritual daquele ano,
protocolo. Deus mandou um homem botar o dedo dentro das suas feridas, no corpo santo e sagrado dele, só por um motivo: para que Tomé não fosse para o inferno e tivesse fé. Quanto esforço Deus faz para você ter fé em Cristo! Aleluia, Jesus. Obrigada. E nós estamos passando, vivendo essas situações e não nos apercebemos do padrão que Deus quer nos dar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E antes de negar foi avisado: você, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Pedro negou. Lá vai Jesus conversar com Pedro. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E eu pergunto para a igreja batista ali dos Vales do Vermelho: igreja, você ama a Jesus mais do que os outros? Não importa o pecado que você fez, não importa a sua vida como está agora, o importa é que você tome posição e lute hoje. Amém. Glória a Deus. E se deixe transformar, se entre e mergulhe na busca do conhecimento de Cristo, porque quanto mais você conhece Jesus, mais você se apaixona por Deus. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus injetou amor em Pedro, fez com que Pedro declarasse o amor, para quebrar o jugo do pecado, para consertar a aliança. É muito amor que Jesus mostra pela igreja. É muito amor, irmãos. Você observa que para demonstrar esse amor não pode ter vaidade da parte de Cristo. Você só vê a humildade de Cristo querendo salvar aquilo que estava perdido. Glória a Deus. A terceira face do amor é o amor do Espírito Santo. Como Deus, Espírito Santo, ama. João 16, versículo 7 até o 14 diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Glória a Deus. Aí ele explica do pecado, porque não crê em Cristo, porque é Cristo que está falando. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Um homem sem pecado não vai ficar no leito de morte, não vai ficar no inferno, não vai ficar na mão de Satanás, porque ele, pela santidade, venceu a morte e o inferno e subiu ao céu na presença de 500 testemunhas. Aleluia, Jesus. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Amados, muitos de nós estamos presos em pecados, presos numa natureza ruim, numa incredulidade, em diversas situações contrárias ao padrão do homem de Deus e da mulher de Deus. Ontem me veio um rapaz chorando, dizendo que ele tinha feito um pacto com Satanás e que aquilo preocupava muito ele, porque ele já estava na igreja e ele se sentia afrontado com aquela situação. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus Cristo tem um nome acima de todo nome. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu a morte e o
inferno. A Bíblia diz que Jesus Cristo pisou na cabeça de Satanás. Glória a Deus. Pedro diz que não existe um nome debaixo do céu pelo qual nós podemos ser salvos. E eu disse àquele rapaz: esqueça, porque maior autoridade tem Cristo sobre a sua vida do que qualquer aliança que você fez com o demônio. A partir do momento que você fez uma aliança com Cristo, todo o seu pecado foi perdoado, e o que vale é aquele que sustenta a aliança agora, Cristo Jesus. Glória a Deus. E ele começou a chorar, aliviado. E eu comecei a ficar feliz, porque a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus e do seu interior flui um rio de águas vivas, e Deus está me usando para purificar aquela vida. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a viver o reino. O Espírito Santo é que faz essas coisas. O amor do Espírito Santo de andar conosco, mesmo com os nossos pecados, é esperando que a gente se converta. Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O Espírito Santo nos ama tanto que nos faz testemunha de Cristo. Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu quero ver depressão, opressão espiritual, medo. Eu quero ver falta de esperança, desespero para quem não está fazendo a vontade de Deus. O diabo pode lançar a seta, mas o escudo da fé vai repreender ela. Mas a gente vive sem cuidar das coisas de Deus. Precisamos aprender a mudar a razão da nossa vida, porque a gente estava indo para o inferno, mas agora pela graça somos salvos. 1 Timóteo, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, diz que o Espírito Santo distribui dons para a edificação da igreja. Dons são presentes. Ai, irmãos, por que eu estou pregando essa palavra? Porque Deus me deu o dom da palavra. Quem é que opera esse dom em mim? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E são 9 dons para você sair por aí, aleluia, glorificando o nome de Deus, fazendo a obra do Pai, curando, libertando, expulsando demônios, falando em línguas para a própria edificação, falando a palavra para a edificação sua e dos outros. Seja um templo do Espírito Santo, seja uma bandeira viva da salvação que é Jesus Cristo. Seja um imitador da pedra angular. O Espírito Santo quer fazer morada em você, quer que você seja um instrumento para testemunhar de Cristo na face da terra. Não é para você ganhar dinheiro. Eu nunca vi caixão com cofre, nem com garagem, nem com escritura. Tudo vai ficar aqui, irmãos. O que importa é o tesouro no céu. Aleluia. Nós precisamos perceber, diante do amor do Pai, do amor do Filho, o amor do Espírito Santo, nós temos que ter gratidão e corresponder a esse amor. Não podemos ficar insensíveis diante de tamanha revelação. Temos que mudar. A gente não nasceu aqui para ganhar dinheiro e para comprar remédio e para pagar aluguel, pagar prestação de casa, ter carro, morrer e acabou. Não, Deus nos deu um fim melhor. Deus nos deu um futuro na Nova Jerusalém Celestial. Mas o caminho é estreito. É difícil. Você tem que matar o seu eu. E aí nessa hora, só o amor por Jesus para mudar a sua forma de pensar, para mudar os seus princípios, para mudar as suas ideologias, a sua razão de viver. Cristo em nós.
esperança da glória. Aleluia. João 14, versículo 15. Glória a Deus. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. É assim que você pode retribuir esse amor. Não tem outra forma. Deus precisa ver em nós o operar da palavra dele. Essa é a única forma de haver comunhão entre nós e Deus. A obediência. E como nós vamos saber os mandamentos se a gente não lê a Bíblia? Como nós vamos saber a vontade de Deus se a gente não se preocupar em conhecer a vontade de Deus? E se por uma triste situação eu chegasse aqui e não lesse texto bíblico e falasse da minha própria boca um monte de mentira que fosse agradável ao coração de vocês? Porque eu estou lendo o texto bíblico para justificar o que eu estou falando. Porque eu não confio nem em mim. Eu não confio em mim. Eu aprendi isso. O que vai custar? Escrito. Amém. Então eu tenho que ler o texto bíblico para vocês entenderem a base do meu ensinamento. Mas eu podia estar aqui falando tudo que era agradável para vocês. Vocês pulando, saltitando, alegres e felizes e iam para casa satisfeitos. E se cumprir em nossa vida aquilo que eu vi um pastor falando, um monte de ovelhas sendo guiadas por um pastor em direção ao inferno, mas sorridentes e felizes. Não, irmão, o que vai aqui está escrito? Jesus Cristo também teve que pelejar para cumprir a vontade de Deus. Você acha que foi fácil a cruz do Calvário? Doeu, o prego doeu, a coroa de espinho doeu, os açoites doeram, o perdão doeu. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Debaixo daquela dor, para a gente chegar na igreja e vir e ser igreja só da porta para dentro do templo, se esquecendo que nós temos que ser a representação de Cristo na face da terra. E para isso a nossa mente tem que ser transformada. Glória a Deus. Só o amor com Jesus para fazer isso. Verdade. As barreiras que você não conseguiu romper, os dogmas errados que você não conseguiu parar de praticar, os pecados que você não consegue parar de fazer, são falhas no seu amor por Jesus. Mateus 25, 35 a 40. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Essa é a forma que a igreja precisa demonstrar amor por Jesus. Efésios 3, 10 e 11 diz assim: para que agora, pela igreja, quando eu estou falando pela igreja, eu estou dizendo assim: para que agora, por mim, por nós, por
por vocês, por cada um que está ouvindo esta palavra, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você age conforme um cristão autêntico na terra, você não só pisa na cabeça de Satanás novamente, humilhando, mas você faz com que os anjos do céu glorifiquem a Deus, porque uma alma perdida se converteu. É muitas pessoas, muitos seres espirituais são envolvidas na alegria da salvação. Tiago 3, versículo 7. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória a Deus. Ou seja, nosso testemunho de vida, porque é na igreja que a sabedoria de Deus se manifesta. No testemunho da igreja, ele tem que ser puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia, frutificando no Espírito, sem parcialidade e sem hipocrisia. Marcos 16:15. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não tem como você não evangelizar. Se você amar Jesus, você vai dizer para todas as pessoas ao seu redor: eu achei o grande tesouro. Eu achei o caminho da felicidade. Cadê, irmã? Eu achei o caminho da felicidade. Você não se aguenta, irmã, porque transborda, enche. E aí se cumpre a ordem de Paulo: pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo. Ah, você vai ouvir, você está chato, você está chata. Ah, mas ele não desfrutou da alegria, aleluia, do evangelista, de ver uma alma se convertendo, de ver e sentir a alegria com os anjos do Senhor, daquele que aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais. Cumprindo isso que foi ensinado aqui, eu posso dizer, cantar com esperança irrefutável. Vai ser só alegria, vai ser só alegria, vai ser só alegria, a nossa entrada no céu, a igreja querida e lavada no sangue, e lavada no sangue da cruz. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus diz à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu quero dizer para a igreja: não existe segundo amor. Só existe um Senhor, um Rei, um Salvador, um amor, que é o seu amor por Jesus. Ele tira você do sofá,
Ele tira você da poltrona. Ele tira as dores do corpo, porque você olhando para Jesus esquece da dor do joelho. Você olhando para Jesus, você acha que pode ajudar aquele que está desgraçado numa sala do pecado, porque você sabe que Deus ajudou você e também vai ajudar aquele que você for evangelizar. Esse amor por Jesus vai mudar a sua expectativa de vida. Antes eu quero morrer com Jesus, eu quero ficar vivo para evangelizar, para amar, para adorar, para louvar. O amor por Jesus vai tirar os espinhos da sua vida, vai tirar a dureza do seu coração, vai tirar o ardor do sol, a dureza que a vida colocou, a aspereza, a frieza, a insensibilidade. O amor por Jesus vai tirar o pecado da sua alma. Amém. Glória a Deus. Não podemos parar de alimentar esse amor e aumentar ou deixar parar o crescimento desse amor. Não podemos deixar de aumentar esse amor. Não podemos deixar esse amor infrutífero dentro de nós. Precisamos atentar para essa questão espiritual. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Fale com Deus nessa hora. Confesse o pecado de estar amando pouco a Deus. Tem gente que tem chamados ministeriais e não cumpre, porque o amor de Deus não conseguiu romper a barreira do seu. Tem gente que se acha incapaz de fazer a obra, não conhece o amor de Deus. Moisés era galo. Oh Jesus, olha você, Senhor, a tua igreja está aqui, estão de cabeça baixa, olhos fechados. Visita o coração de cada um com as orações que estão feitas. Eu te peço que o sangue de Jesus vá tirando o dogma religioso falso, que não tem fundamento bíblico, as limitações do coração daquele que olha muito para si mesmo e não deixa, e não consegue olhar para a grandeza, para o infinito poder de Jesus. Visita, Senhor, cada um desses corações aqui, que hoje seja um dia de mudança. Amém. Que elas, aprendendo pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelo amor do Espírito Santo, que eles aprendam a amar ao Senhor sem limitações. Aleluia. Senhor, liberta, Senhor, os casais que estão separados por jugo desigual. Que o Senhor alcance o marido e converta o marido. Que o Senhor alcance a esposa e converta a esposa. E seja uma só carne no propósito de evangelizar, de saquear o inferno e povoar os céus. Pai, desfaz, aleluia, toda divisão dentro do lar, porque a Bíblia diz que o lar dividido contra si mesmo não subsiste. Em nome de Jesus, entra nesses lares, queima com o fogo do teu poder toda a guerra, toda a desunião, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de separação, espírito de contenda, em nome de Jesus. E aquilo que é impossível, Senhor, eu espero no Senhor. Traz esse cônjuge para a igreja, aleluia. Mostra para ele o teu amor, converte ele, e antes separados pelas, aleluia, divisões, se unam no propósito de servir a Deus. Visita os necessitados aqui, Senhor. Visita os desalentados, aqueles que desistiram de, aleluia, de prosperar, porque para fazer a obra tem que ter dinheiro. Em nome de Jesus, manda recursos para a tua igreja.
Pai, visite os olhos. Quantos não leem a Bíblia porque os olhos não permitem? Visita agora, Senhor, os olhos, para que eles possam ler a Bíblia, para que eles possam aprender de Jesus. Em nome de Jesus, traga, Senhor, cada área, oh Pai, coloca no meu coração, Pai, motivos de oração. Eu te peço agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conserte as colunas, conserte os joelhos, Pai. Em nome de Jesus, conserte os corpos, os corações, aleluia, dá equilíbrio, da saúde, da força, da poder. Oh Pai, nós esperamos também nisso. Não precisamos de nada disso, mas nós esperamos. Esperamos ver o milagre da cura, o milagre, Senhor, da restauração dos nossos corpos, para termos mais ânimo para trabalhar, Senhor. Oh, Senhor, visita as cabeças, para que a mentira não faça ninho, mas que a verdade, aleluia, flores, e nós possamos ser uma igreja puxante do Espírito Santo. Não de grandes obras, como o Senhor, aleluia, fala da igreja de Éfeso, que fazia grandes obras, mas não tinha amor. Mas uma igreja cheia de amor por Jesus, para que nós possamos, aleluia, alimentar essa aliança, solidificá-la pela graça. E eu oro isso a Ti, em nome de Jesus. Amém.